As condições do mercado internacional de grãos impactam diretamente nos custos dos insumos da atividade pecuária. Vamos atualizar as perspectivas e a conexão desses dois setores com o nosso próximo entrevistado. César de Castro Alves é do Itaú BBA. É isso mesmo, Márcia. E para abordar um pouco aqui mais sobre esse tema e as perspectivas para o produtor dentro do mercado de grãos, do mercado de carnes, a gente vai conversar agora com o César Castro Alves, que é especialista em agronegócio do Itaú BBA. Bem-vindo aqui ao nosso programa de hoje, César. Obrigado, Caio. Um grande prazer para mim. Prazer é nosso em recebê-lo aqui. E César, já para a gente começar a nossa conversa, quais as perspectivas que o produtor pode ter aí em relação ao mercado de carnes, grãos e de leite ainda para esse ano de 2022? Algo muito importante, né, para a pecuária, seja de corte ou de leite, que derivou do conflito, né, entre Rússia e Ucrânia, que nós ainda estamos assistindo, né, uma continuidade, uma dúvida se os balanços, né, de trigo, principalmente, e de milho, não ficarão ainda mais apertados do que já vinham, né? Então, isso fez com que os grãos, né, ficassem mais caros, né, nos últimos 60 dias, claramente. Há uma grande responsabilidade da safra americana em ter que performar bem, né, para que a situação não fique mais difícil. Então, esse é um ponto incerto, que não dá para arriscar muito se tudo vai dar certo. Mas eu acho que tem um outro lado aí do copo, né, o lado cheio, que é a nossa safrinha, que está vindo muito bem, né, o seu desenvolvimento. Isso sugere que a gente deve ter um volume bem maior de grãos no segundo semestre, o que vai ajudar aí tanto os produtores de leite quanto os pecuaristas, né, nos custos dos alimentos concentrados, né, os custos de confinamento. Então, isso é bem importante. Neste momento, a gente tem, além dos custos altos da ração, a gente tem uma preocupação com a logística na China por conta do lockdown que está ocorrendo lá, né? Os casos de Covid chegaram mais atrasados lá do que no resto do mundo e o país está bastante paralisado. Então, isso preocupa um pouco sobre a ótica das nossas exportações, mas por várias razões é possível que o comércio de carne bovina siga forte esse ano. Nós temos boas expectativas. Então, eu quero dizer que no segundo semestre a gente pode ter uma boa combinação de um alívio dessa condição mais difícil na China hoje, né, derivada do lockdown, e um eventual custo melhor, né, para os confinamentos, caso a gente tenha de fato essa boa safrinha e alivie um pouco esse momento tenso que a gente tem, né, ainda estamos sob o conflito, né, não sabemos quanto tempo isso vai durar, e no segundo semestre a gente sempre tem a curva do boi para cima por conta da entre-safra. Então, acho que isso é bem importante. E a gente tem também, né, nosso time de macroeconomia do banco acredita que o dólar vai voltar a subir, né? Ou seja, o real volta a depreciar no segundo semestre, e isso também ajuda no preço do boi, que é algo que está pesando bastante recentemente, né? O câmbio apreciou muito, isso dificulta a margem dos frigoríficos e eles tendem a pagar menos pela arroba. Então, eu diria que o mercado está um pouco pressionado nesse momento, mas a gente vê com bons olhos aí o segundo semestre, por conta dessa combinação, né, de custos dos grãos um pouco mais baixos, possivelmente, o dólar um pouco melhor e a entre-safra e o alívio do lockdown na China. E César, a nossa produção interna de grãos, ela vai ser suficiente aí para abastecer nosso mercado? Tanto em escala global, nos balanços de soja e de milho, eles estão bem apertados, né? Por isso que os preços estão bem elevados. E caso o mundo não tenha, né, o milho da Ucrânia, que vai ser bem importante, ou caso exista algum problema na safra americana, que ainda não está no radar, caso tenha algum problema, o nosso milho aqui, né, que deve ser uma boa produção a segunda safra, vai ter que competir com a exportação, né? O mundo vai se voltar para o Brasil em busca de um milho. E aí nós vamos ter, eventualmente, um desafio aqui, que é uma disputa entre os compradores internos do grão, né, notadamente a indústria de proteínas animais, e a exportação. Então, pode ser que a gente tenha prêmios aí, né, no segundo semestre, caso a situação fique muito apertada. Mas, né, olhando, né, e aqui imaginando que as coisas caminhem bem, se a safra americana vier boa, a gente deve ter um bom alívio aí, né, da disponibilidade de milho no mundo e trazer um pouco mais para o eixo, né, os preços dos grãos que estão realmente muito descalibrados, né, vis-à-vis os preços de proteínas.
E eu acho que essa combinação de alguma queda dos grãos e uma alta do boi, por conta de entre-safra e também acreditando que as exportações vão seguir positivas, a conta fica bem melhor aí para o boi, tá? Então, não há uma mágica que vai fazer o milho ficar barato, mas eu acho que o momento deve ser um pouco melhor mais adiante do que a gente está vendo hoje. E o produtor que está criando aí a sua estratégia, que está fazendo toda a sua gestão, planejamento nesse momento, o que, que ele tem que levar em consideração aí, o que, que ele pode colocar aí na ponta do lápis aí que vai ser de benefício dentro dessa estratégia, dentro desse planejamento? Olha, fica bem claro que vai ser um ano de custos elevados, né, para a agricultura como um todo, e isso acaba irradiando no custo do confinamento. Então, isso é um fato. Entretanto, né, a pecuária ela tem se movimentado no sentido, né, o ciclo pecuário no sentido de um gradual aumento da oferta de gado para abate, né, isso principalmente de fêmeas, que refletem o ciclo pecuário, né, o preço do bezerro já vem perdendo força, então isso deve fazer a oferta aumentar um pouco. Então, eu penso que nos próximos meses podem ser um pouco mais ofertados, por ser período de safra, a arroba pode sentir um pouco mais. E o produtor tem que ficar bastante atento nos custos, né, de produção dele. Eu acredito que deve ter um alívio para a recria e engorda, porque o bezerro mais barato é o principal insumo, né, desse sistema, isso deve ajudar. Os confinamentos também devem ter alguma ajuda dos preços de boi magro, que estão um pouco melhores do que a gente viu aí nos últimos 2 anos. Então, acho que o produtor tem que estar atento a essa condição de um custo mais elevado que vai existir para a agricultura, e isso significa uma ração mais cara, mas tem seu lado também mais positivo para a recria e engorda de um bezerro eventualmente mais barato, nós acreditamos que isso vai acontecer, o boi magro ajuda nos confinamentos, e o produtor de cria tomar cuidado com os custos de produção, porque, né, o sistema de cria, o bezerro é a principal receita. César, obrigado pela sua participação aqui no nosso programa de hoje. Obrigado, eu que agradeço, fico à disposição. Até a próxima.